aí já foi lá e comprou aqueles estojos enormes com 15, 20 pincéis e não utilizou nem a metade? Tenho certeza aí que muita gente vai levantar a mão. Aprender um pouquinho mais sobre pincéis, porque eles são fundamentais na nossa maquiagem. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre os pincéis de produtos líquidos. O primeiro pincel, né, é o pincel de corretivo. Eles são normalmente arredondadinhos, ó, e mais estreitos. Então, olha só a diferença, por exemplo, de um pincel para sombra. Ele é mais arredondadinho. Esses aqui são mais estreitos, ó. Tá? Um pouquinho mais estreito. E aí ele levemente só. Esse pincel você vai usar para depositar os corretivos de vocês e também para fazer leves correções. Por exemplo, borrou a base, né? E borrou o batom, e aí você quer corrigir com a base, você vai limpar o excesso com o cotonete e vai vir com o pincelzinho de corretivo com base e vai corrigir. A mesma coisa você vai fazer na sobrancelha. Fez a sua sobrancelha, pintou, você quer limpar ela, corrigir, né? Deixar bem certinha, você vai aplicar esse pincelzinho. Pincel de produto líquido, é o pincel de base. Tá? O pincel de base, você vai escolher ele como? Gente, tem inúmeras propostas de pincéis bacana para aplicação de base líquida. Mas o importante é que vocês verifiquem o tipo de acabamento que vocês querem, ou seja, leve, médio ou alta cobertura. É isso que vai definir a forma do pincel que vocês vão utilizar. Mas é importante que vocês vão lá e comprem um pincel para base líquida. Sani, mas eu não vou utilizar base líquida, eu uso apenas base em pó. Perfeito, então você vai comprar apenas o pincel para base em pó. Isso é bem importante. Vocês utilizam base em creme. Uma dica bem legal da creme, tá? É vocês utilizarem esponjinha, fica bem bacana. E junto, né, pegando aí o gancho da esponjinha, fica a dica para vocês terem também aí na necessaire de vocês uma esponja cosmética. Como assim esponja cosmética? A esponja cosmética é aquela que você utiliza ela úmida, então você precisa molhar ela. Ela fica bem macia, ó, bem suave e ela não absorve os produtos quando você... Essa combinação de base líquida ali do pincel com a esponjinha dá um acabamento perfeito. Porque o que acontece? Eu passo com o pincel e se eu quiser acertar, tirar algum excesso, né, eu consigo fazer isso com a esponjinha. Então, para pó, bem importante, pós para selamento. A gente tem dois tipos que vocês vão usar, que é bem importante. Se você vai usar pó mineral base para selar a tua base líquida, pó mineral base sempre tem sais retinhos. Ele tem que ser para pó. E ele tem que ter a base aqui. Não dá para usar o de pó compacto? Não dá para usar, tá? Para base em pó, precisa ser este daqui, este retinho. Lembrando que a base em pó, você pode utilizar ela como base, né? Somente ele, como você pode utilizar para selar a base líquida, tá? Então, é um pincel bem importante você ter aí na tua necessaire, se você faz o uso desse produto. Aí, pó compacto, pó translúcido, pó de banana, você vai utilizar esse formato de pincel. Eles são mais arredondados e mais cheinhos, ó. Estão vendo? E ó, ele é redondinho. Por quê? Porque você vai deslizar de forma mais suave no teu rosto, ó. Sempre girando, tá? E aí, você vai passar o pó com ele. Então, ele precisa ser nesse formato. Para preparação de pele, o último pincel que eu vou mostrar para vocês do dia a dia é o de blush, que é bem importante. O de blush, vocês já vão utilizar também para contorno iluminador, tá? Então, quem usa iluminador em pó ou até mesmo líquido, o de blush vocês podem utilizar para esfumar, que vai ajudar muito a vida de vocês. E aí, vocês podem fazer o contorno também e também o blush em si, vocês vão passar com ele. A gente consegue encontrar uns que já tem o formato do rosto, ó. Isso facilita na aplicação. Ó, pra contornar, por exemplo, ele facilita. E como ele tem essa pontinha, ele também facilita aqui, ó, no contorno do nariz, no contorno da testa, tá? Então, tudo ele vai facilitar. E na aplicação do blush, ele é ótimo porque, ó, como ele fica bem na curvatura do rosto, tá? Então,
então ele é maravilhoso. Esse pincel é bem legal, que é o de usar batom líquido perfeito, normalmente ele já vem com pincel de aplicador. Mas quem gosta de utilizar batom bastão, uma dica vai, tenha um pincel para aplicação do batom, tá? São pincéis mais fininhos, ó, com as cerdas bem fininhas e que ajudam vocês a deslizar e contornar com o batom primeiro, fazendo bem mais detalhado o traço do batom de vocês, ficando bem mais bonito. Agora vamos para a região dos olhos. Região dos olhos, eu separei alguns pincéis. Primeiro, indispensável, de sobrancelha, mas eu não utilizo nada na minha sobrancelha. Não tem problema, você vai ter ela do mesmo jeito porque os pelinhos vão ir crescendo e você precisa ir escovando, tá? Precisa ir acertando. Então, você vai ter sempre um pincel de sobrancelha. Se você costuma pintar, mais ainda você precisa ter. Se você gosta de utilizar delineador em gel, esse pincel chanfrado faz toda a diferença na aplicação do delineador. A gente fica muito mais bonito, tá? E aí vamos para então a parte da sombra. Nós temos pincéis de côncavo, pincel de esfumar, de depositar e por aí vai, tá? Mas eu separei 3 pincéis que eu considero de suma importância para você. E é o redondinho, ó, ele é mais redondinho, bem circular, ó, e mais fofinho, tá? Esse daqui é o pincel que vocês vão utilizar para depositar. O pincel para depositar, ele é bem legal se você vai utilizar, por exemplo, 2 tons de sombra. Então, o primeiro você vai usar, já vai esfumando, e quando você vai fazer uma cor mais aqui no cantinho, que você não vai utilizar tanto do esfumar, você pode pegar com ele e já depositar direto no lugar. Ele facilita muito a nossa vida no dia a dia. Gosto de ter sempre pincéis mais curtinhos para esfumar a parte de baixo também. Porque esse daqui, ele é muito grosso para a gente esfumar, por exemplo, o lápis. Então, existem pincéis de esfumar, seja ele redondinho, mas bem pequenininho, e tem pincéis mais chatinhos, ó. Como é que é esse, ó? Tá vendo? Ele é estreitinho e aqui curvadinho e pequenininho, que é justamente para que eu consiga fazer esse esfumado na parte de baixo. Sobre pincéis. Gente, pincel, nós precisamos utilizar eles limpos. Eu vejo que muitas vezes as meninas acabam reutilizando o pincel da base, principalmente de base líquida e de corretivo, sem lavar eles antes de usar. Gente, o pincel usou uma vez, lava, tá? Pincel de pó, a gente ainda consegue segurar ali 2, 3 aplicações. Mas o pincel de base líquida e de corretivo líquido, você não pode reutilizar com ele sujo, porque ele vai dar diferença na aplicação da tua base, tá? Porque ele vai pegar uma base que já tá seca, e quando você colocar uma nova, ela vai dar uma amolecida, mas ela ainda vai estar seca, tá? Não vai ficar com a mesma coisa. É muito fácil você, inclusive, deixar ela estar inchada, justamente porque eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E, como eu disse, revejam mais vezes para que vocês possam entender bem bacana, né, a forma de vocês utilizar e quais são os pincéis importantes no dia a dia de vocês. Beijo, beijo e até a próxima aula!